Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. A gente vai se aventurar hoje em uma teoria que, para falar a verdade, me deixou bastante curioso. É a infração temporal. Vocês já pararam a pensar, tipo assim, se o tempo está passando mais rápido, quer dizer, a gente sabe que o dia continua com os mesmos 24 horas, mas parece que cada vez a gente faz menos coisas, né? Nossa, com certeza. É uma sensação muito comum hoje em dia, né? E é exatamente isso que a infração temporal tenta explicar. A ideia principal é que a medida do tempo em si continua a mesma, 24 horas por dia, mas a qualidade, sabe? O valor que a gente dá para cada hora parece que diminui com o passar do tempo. Faz sentido? Meio que como se a gente tivesse uma escada rolante, sabe? Que acelera sem parar e a gente precisa correr só para se manter no mesmo lugar. Nossa, que analogia perfeita. É como se alguém estivesse roubando, sei lá, os minutinhos do nosso dia, né? Mas como essa teoria explica essa sensação de tempo encolhido? Qual é o mistério por trás disso? A teoria propõe duas hipóteses principais. A primeira é a hipótese da diluição temporal. Imagina que o tempo é como um tecido, sabe? Com o passar do tempo, ele vai se desgastando, ficando mais fino, menos resistente. É como se cada hora, cada minuto tivesse menos substância, menos densidade. Ah, entendi. Seria como se a duração das horas continuasse a mesma, mas a qualidade do tempo em si diminuísse. Isso, tipo um tecido mais fino. É meio assustador pensar assim, né? Pois é. E a segunda hipótese é a hipótese da compressão subjetiva. Essa foca em como o nosso cérebro processa o tempo. A ideia é que, à medida que a gente envelhece o nosso cérebro, ele acelera o processamento das informações e isso acaba dando a impressão de que o tempo passa mais rápido. É como se a gente assistisse a um filme em câmera rápida, sabe? Caramba, essa teoria é bem complexa, né? Mas e como a gente pode tentar comprovar ou refutar essas hipóteses? Tem alguma forma de medir essa tal infração temporal, tipo uma régua do tempo? Aí que entra a parte matemática da coisa. A teoria, ela propõe um modelo matemático que tenta quantificar, de forma matemática mesmo, essa diminuição do valor do tempo. Eles usam um fator que é chamado de ET, que representa a infração temporal. Esse fator, ele diminui com o passar do tempo e isso impacta a percepção das 24 horas do dia. Mas, para simplificar, pense que a cada ano que passa, o seu minuto, ele vale um pouco menos em termos de experiência. Nossa, usar a matemática para explicar a sensação de que o tempo está voando. Quem diria? E o que a teoria diz sobre as causas dessa infração temporal? De onde vem essa sensação? A teoria sugere duas categorias de causas, as externas e as internas. As causas externas seriam eventos que acontecem no universo e que acabam afetando a nossa percepção do tempo. Por exemplo, variações na expansão do universo. Uau. Já as causas internas estariam relacionadas a mudanças no nosso próprio cérebro ou na nossa mente, que alteram a forma como a gente processa o tempo. Seria como se o universo estivesse conspirando para a gente sentir que o tempo está passando mais rápido. Ou, sei lá, como se o próprio tempo estivesse se mudando ao peso das nossas responsabilidades, né? É fascinante e assustador ao mesmo tempo. E como a gente pode testar essa teoria na prática? Existem várias ideias. Uma delas é medir a percepção do tempo em diferentes grupos de pessoas, de diferentes idades. A ideia é verificar se existe uma tendência das pessoas sentirem que têm menos tempo à medida que envelhecem. Interessante. Outra possibilidade é investigar se existe alguma relação entre eventos no espaço, tipo a explosão de uma estrela, por exemplo, e mudanças na percepção do tempo aqui na Terra. Nossa, seria incrível participar de um experimento desses. Imagina. Responda esse questionário e nos ajude a descobrir se o universo está roubando o seu tempo. Mas falando sério agora, quais são as implicações dessa teoria? O que muda se essa infração temporal for comprovada? Olha, se essa teoria se confirmar, a gente vai ter que repensar completamente a nossa compreensão sobre o tempo, tanto do ponto de vista físico quanto subjetivo. E isso pode ter um impacto profundo na maneira como a gente organiza as nossas vidas, desde o trabalho até o lazer e até mesmo como as sociedades se estruturam. É verdade, se o tempo está realmente encolhendo, a gente precisa aprender a aproveitá-lo ao máximo, né? Exato. E você que está nos ouvindo, o que faria de diferente se soubesse que a infração temporal é real? Pense bem. É isso aí. Enquanto isso, a gente vai fazer uma pausa rápida para respirar e já voltamos com mais detalhes e insights sobre essa fascinante infração temporal. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho profundo na infração temporal. Que está chegando agora, dá uma olhadinha na primeira parte para entender direitinho essa teoria que coloca em xeque a própria natureza do tempo. Exatamente. A gente já explorou as hipóteses, o modelo matemático, as possíveis causas da infração temporal e agora vamos mergulhar ainda mais nesse mistério. É isso aí. A gente estava falando sobre testar a teoria medindo a percepção do tempo em diferentes pessoas, lembra? Mas tem outra ideia super intrigante. Criar modelos de computador que simulem como essa infração temporal acontece na prática. Seria como criar um simulador de tempo.
para ver como essa infração afeta a nossa experiência. Mas como funcionaria um modelo assim? A ideia é usar algoritmos e dados para simular como o tempo é processado pelo nosso cérebro, levando em conta os fatores que a teoria propõe. A diluição temporal, a compressão subjetiva e as possíveis causas, tanto externas quanto internas. Com esse modelo, poderíamos testar diferentes cenários e observar como a infração temporal se manifesta em cada um deles. Seria como um jogo de The Sims, mas em vez de controlarmos a vida dos personagens, a gente controlaria o próprio tempo. Poderíamos acelerar, desacelerar, ver como a infração impacta a vida das pessoas. Que legal. É uma boa analogia. Com o modelo computacional, a gente poderia até testar soluções para tentar minimizar os efeitos da infração temporal. Quem sabe a gente não descobre uma maneira de hackear o tempo e recuperar aqueles minutos preciosos que parecem estar sumindo. Seria incrível. Mas, pensando nas consequências dessa teoria, né, se ela for comprovada, como a sociedade se adaptaria a uma realidade onde o tempo, como a gente percebe, está constantemente diminuindo? Como você acha que a gente lidaria com isso? Essa é uma questão fundamental. Se a infração temporal for real, a gente vai ter que repensar a forma como organiza as nossas vidas. O tempo se tornaria um recurso ainda mais precioso e a gestão do tempo seria crucial para garantir a produtividade e o bem-estar. Afinal, se o tempo está encolhendo, a gente precisa aproveitá-lo da melhor maneira possível, né? É verdade. Talvez precisemos rever a estrutura da nossa jornada de trabalho, repensar os prazos, as metas, a forma como dividimos o nosso tempo entre trabalho, lazer e descanso. Tudo teria que ser repensado para se adaptar a essa nova realidade. Exatamente. Talvez a gente precise adotar uma nova filosofia de vida, mais focada no presente, no aproveitamento de cada momento. Afinal, se o tempo está realmente se esvaziando, cada segundo se torna ainda mais valioso. Nossa, essa teoria realmente leva a gente a questionar tudo, né? E no fim das contas, o que realmente importa é a quantidade de tempo que a gente tem ou a qualidade da experiência que a gente vive nesse tempo? Essa é uma pergunta que não quer calar. Essa é uma pergunta filosófica profunda, que cada um de nós precisa responder por si mesmo. Mas a infração temporal nos convida a refletir sobre a finitude do tempo e a importância de vivermos cada momento com intensidade e propósito. É um convite para repensarmos as nossas prioridades e a forma como conduzimos as nossas vidas. É isso aí. A gente precisa aprender a saborear cada instante como se fosse aquele último pedaço de bolo de chocolate. Falando em saborear, antes de entrarmos na reta final do nosso mergulho, que tal a gente fazer uma pausa para um cafezinho? Ninguém é de ferro. Ótima ideia. Voltamos já para explorar as implicações da infração temporal e desvendar os mistérios do tempo encolhido. Fiquem ligados. E cá estamos nós de volta para a última parte da nossa exploração da infração temporal. A gente já passou pelas hipóteses, causas, até tentamos hackear o tempo com modelos computacionais. Mas e aí o que a gente faz com tudo isso? A gente mergulhou de cabeça nessa teoria, explorou cada detalhe, mas e agora? O que a gente tira de tudo isso? Como essa tal infração temporal impacta a nossa vida, o nosso dia a dia? A infração temporal coloca a gente, assim, diante de um desafio enorme, né? Se a nossa percepção do tempo está mudando, a gente precisa se adaptar. Mas como? Como lidar com essa sensação de que o tempo está, tipo, escorrendo pelos dedos? Se a teoria estiver certa, a gente precisa aprender a viver de outro jeito, né? Aprender a lidar com essa sensação de que o tempo está sempre acelerado. Exato. Imagine o impacto que isso teria na organização da sociedade, né? Como organizar o trabalho, o lazer, a vida em geral, se a percepção do tempo está em constante mutação. Seria uma baita reviravolta. As empresas teriam que repensar tudo, a forma como o trabalho é organizado, os prazos, tudo. Imagina só. Chefe, preciso de mais tempo para entregar o relatório, a infração temporal está me atrapalhando. Seria, no mínimo, inusitado. Mas, brincadeiras à parte, a infração temporal faz a gente questionar os nossos valores, prioridades, a forma como a gente lida com a vida. Se o tempo está se tornando mais escasso, como a gente escolhe gastá-lo. É como se a gente estivesse sempre correndo contra o relógio. Mas agora o relógio está acelerado. A gente precisa encontrar uma forma de, desacelerar, aproveitar mais o presente. Eu não concordo. Talvez a chave seja viver com mais atenção, sabe? Com mais intenção. Escolher com cuidado onde a gente investe nosso tempo, dar valor ao que realmente importa. E aproveitar cada momento como se fosse único. Afinal, se a infração temporal for real, cada segundo conta. Sem dúvida. A inflação temporal, mesmo que ainda seja uma teoria, traz uma mensagem importante. O tempo é precioso e a forma como a gente o percebe influencia diretamente a nossa experiência de vida. É isso aí, pessoal. Espero que esse nosso mergulho na infração temporal tenha provocado algumas reflexões sobre como vocês lidam com o tempo. Se a sensação de que as horas estão encolhendo persistir, respirem fundo, reavaliem as suas prioridades e aproveitem cada instante. Afinal, o tempo voa, seja ele infectado ou não. Valeu, pessoal. E com essa reflexão, a gente chega ao fim de mais um mergulho profundo. Espero que vocês tenham gostado da viagem. Até a próxima!